E nesta quarta-feira, o plenário também aprovou a prorrogação dos trabalhos da CPI da Lei Rouanet por 2 meses. A gente vai agora para o Salão Verde falar um pouco sobre essas definições que aconteceram no plenário, principalmente essa questão da repatriação, né, Mari, que agora deve voltar para o Senado. Bom dia. Isso, Vera. Bom dia a todos. Fazer um balanço do que foi votado ontem aqui no plenário com os 2 vice-líderes, o deputado Mauro Pereira, que é vice-líder do PMDB, e o deputado Moraes, que é vice-líder do PT. Deputado Mauro Pereira, que avaliação o senhor faz desse projeto que saiu da repatriação, polêmica em relação a parentes de político? O que o senhor acha? Como é que ficou? Bom, eu com certeza quero parabenizar o nosso relator, parabenizar o presidente Temer e todos os deputados federais que votaram a favor. Sem sombra de dúvida, são 2 iniciativas o ano passado na primeira etapa e nessa etapa, que são recursos do nosso país que estavam no exterior e que nós estamos trazendo para a economia, para a nossa economia, que está vivendo um momento muito ruim desde 2014 e que esse recurso está vindo em boa hora. Já foi um alívio agora no final do ano para as prefeituras, para os estados e, sem sombra de dúvidas, esse recurso que está sendo repatriado a partir de agora, após o Senado aprovar também, nós vamos estar dando mais uma injeção de ânimo para os nossos prefeitos, para os governadores e, com certeza, esse recurso é um recurso lícito, são recursos que vão passar pelo crivo dos auditores fiscais da Receita Federal e o projeto de lei é bem claro, ele é somente para recursos lícitos. Então, eu estou muito feliz por ter votado favorável e não tenho dúvida nenhuma de que esse dinheiro vem em boa hora para os cofres dos nossos municípios que está realmente precisando desse recurso, em especial para a saúde que precisa de muito dinheiro para poder atender as demandas do SUS, que vem cada vez aumentando mais, baseado no desemprego da crise deixada aí pela presidenta Dilma Rousseff. Essa questão dos parentes de políticos com destaque ficando fora da possibilidade de regularização de recursos. Foi uma decisão soberana, uma decisão madura do plenário da Casa, que vem debatendo muito, nós estamos tendo muito diálogo interno, os líderes, e com certeza na minha opinião, foi uma decisão sábia, porque nós estamos vivendo um momento, o Brasil está sendo passado a limpo, e o dinheiro de políticos que estiver no exterior, que for ilegal, a própria Operação Lava Jato vai ter a oportunidade de trazer para cá, mas de uma forma mais clara, que é prendendo e trazendo esses recursos que virão parar nos cofres públicos de qualquer forma. Então foi muito importante ter retirado esses recursos dos parentes da pauta, dos parentes dos políticos, que nós estamos fazendo justiça. Nós temos que trabalhar de uma forma justa. E os recursos lícitos que seria o correto. Pode até ser que tenha parentes de político com recurso lícito lá fora. Mas até nós provarmos que isso vai demorar muito. Então é melhor tira fora e vamos estudar outra maneira que a Polícia Federal, com esse trabalho todo que está sendo feito, o Ministério Público Federal, no momento que terminar, no momento que a Operação Lava Jato avançar, o que sobrar, aí sim nós podemos até pensar em o presidente da Casa, em talvez colocar em votação novamente. Mas por enquanto a decisão foi sábia. Ok, deputado Moraes, que é vice-líder do PT, que balanço faz dessa repatriação aprovada ontem aqui? Não, primeiro, é muito injusto que cada um de nós, quando tem um recurso que está aplicado, por pequeno que seja, por grande que seja, ele tem que recolher imposto, tem que declarar no seu imposto de renda, tem que contribuir para os cofres públicos. E os que fizeram esse dinheiro, e são em grandes recursos, são milhões de recursos que estão no exterior e que não declararam. Então, na verdade, sonegaram recursos para o povo brasileiro. E não foi o Temer que iniciou esse trabalho. Quem fez o primeiro projeto foi a presidenta Dilma. Nós votamos e muito recurso entrou. Todo esse recurso que veio no final do ano foi do projeto anterior apresentado pela presidenta Dilma, onde foi dada oportunidade para todos aqueles que tinham dinheiro no exterior e que não declararam, para que declarassem, para que pagassem a multa, pagassem o juro e o dinheiro entrasse aqui nos cofres. Então foi a presidenta Dilma e isso de fato salvou muitas prefeituras no final do ano. Agora o Temer mandou de novo o projeto. E olha o que aconteceu. O PMDB,
o Romero Jucá, que está fazendo de tudo para evitar a sangria, como ele mesmo disse. Eles não querem mais a Lava Jato, eles não querem mais investigação. E o Romero Jucá, então, encaminhou pelo Senado para que os parentes, pasmem, o PMDB no Senado apresentou uma proposta para que os parentes de políticos, olha o absurdo. Por exemplo assim, o Cunha teve que declarar, agora a mulher dele não declarou ainda se ela tem dinheiro lá fora, então para que, digamos, pudesse se dar a oportunidade também para ela, se ela tiver. Estou só dando um exemplo. E assim vale para os demais. Então, na verdade, o PMDB do Senado mandou essa proposta, era do Romero Jucá. E nós, felizmente, aqui na Câmara, conseguimos derrubar isso. Porque isso é um absurdo, o que o PMDB queria aprovar. Então, felizmente, a Câmara agora aprovou isso, então isso volta para o Senado, porque senão já estaria terminativo aqui. E é importante que todo esse recurso, de fato, que foi para o exterior e não foi declarado, que ele volte para cá. Ele pode até ficar lá, mas ele vai ter que pagar imposto aqui. Este foi o projeto que a presidenta Dilma apresentou à época, que ele foi renovado agora pelo governo, apenas renovado, e que ainda queriam incluir, né, digamos, um jabuti junto aí para os parentes políticos. Felizmente, a Câmara ontem disse não à proposta que o PMDB no Senado tinha apresentado, que realmente seria ruim para o país. Bom, nós vimos na Câmara durante essa semana, deputados, muitos prefeitos vieram aqui pedir a aprovação dessa repatriação para garantir mais dinheiro para as prefeituras, mas os governadores também se organizaram. Ontem fizeram reunião com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado para pedir a aprovação desse projeto. Nós vamos ouvir uma entrevista do governador aqui do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, defendendo a aprovação do texto. Para muitos estados, especialmente aqueles que têm uma participação expressiva no Fundo de Participação dos Estados, esses recursos são recursos significativos, importantes para fazer o pagamento de servidores, de fornecedores, de prestadores de serviços, enfim, para cumprir os seus compromissos com a população. Bom, deputados, a situação dos estados, do município, a gente já sabe dos estados, em alguns estados do país é gravíssima. Como é que a Câmara pode ajudar? Essa questão da repatriação já resolve, deputado Mauro Pereira? Olha, com certeza, o meu estado, o Rio Grande do Sul, vem passando por uma crise violenta, que o governador José Ivo Sartori assumiu o estado com uma crise fiscal enorme, inclusive deixado pelos últimos governadores, em especial o governador do PT, Tarso Genro. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa repatriação, ela vem em boa hora. Nós votamos o ano passado, e eu gostaria de dizer ao meu colega, deputado Bongás, que todas as atitudes tomadas no Senado, com certeza tem a assinatura da maioria dos senadores do Partido dos Trabalhadores, até porque todo o esquema de corrupção que foi montado no país, conforme disse o procurador Rodrigo Janot e o Deltan Dallagnol, nosso procurador da República também, do Ministério Público, tudo foi orquestrado e organizado pelo ex-presidente Lula. Então o Partido dos Trabalhadores do Senado faz parte de todos esses projetos, e todos esses projetos têm assinaturas dos senadores do Partido dos Trabalhadores também. E nós aqui estamos fazendo a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que é justo. Tanto é que ontem os recursos dos familiares dos políticos foram retirados. Agora, com certeza, o presidente Michel Temer, todo esse recurso que recebeu, pagou todas as emendas parlamentares desde 2007, tinha emenda parlamentar desde 2007 que não era pago para os deputados, e o presidente Temer pagou para todos os partidos, inclusive do PT, PCdoB, PSOL, de 2007 até 2016, foram todas pagas, e esses recursos também foram para os municípios, que é muito importante. Eu, com certeza, me sinto feliz de poder ter participado dessas votações e fazer parte de um grupo que está preocupado com a situação financeira dos estados e dos municípios, e nós esperamos que nós possamos dar mais alegria para o nosso povo brasileiro. Ok, deputado Bongás, para encerrar, o plenário vai abrir, a gente tem mais deputado para falar no corredor das comissões. Sua análise, então, dessa questão de ajuda financeira aos estados. Isso, é muita ingenuidade a gente dizer que a crise é só de um governo anterior. Porque aí uma tentativa só de uma birra política. Se formos, por exemplo, olhar para o Rio de Janeiro, ele há vários anos, está sendo administrado pelo PMDB. E está na pior crise. E muitos escândalos também. Aliás, o Eduardo Cunha, esses dias, quando ele falou com o Moro,
Ele disse que o presidente Michel Temer estava na reunião que indicou os cargos na Petrobras, onde se fez os grandes escândalos. E essa casa aqui não quis apurar quando o tempo do Fernando Henrique Cardoso já roubavam dentro da Petrobras. Então essa disputa, né, que querer tentar jogar a culpa nos outros, temos que olhar qual é o programa de desenvolvimento para esse país. E o governo Temer não tem nenhum. E o Aécio Neves, quando perdeu a eleição, porque no voto ele não ganhou, ele disse, nós vamos pelo Congresso Nacional obstruir o governo da presidenta Dilma. E claro, aí a situação ficou mais difícil. Então nós não podemos entrar nessa onda e realmente estar com os prefeitos, estar com os governadores, ajudar o país, não permitir que se dê vantagem para político, que nem o Romero Jucá do PMDB encaminhou lá no Senado. Nós queremos de fato que os recursos do povo brasileiro lá fora e os daqui, sem sonegação. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 7 bilhões de sonegação, aumentou o imposto no Rio Grande do Sul, e não paga o professor em dia. Quer dizer, é um absurdo. Então, é esse debate que nós temos que fazer para que o povo realmente tenha a sua ajuda democrática. Deputados, muito obrigada. Vamos ter que encerrar. Está abrindo o plenário. Vamos para o corredor das comissões rapidinho com a Carol.